vez para mais uma live abençoada. E hoje é um tema bastante interessante, porque vai falar da chamada Santa Ceia. Então, desde já, eu peço aos amados irmãos que peguem as suas Bíblias e nos acompanhem na leitura. Então, o tema de hoje é: quem está em pecado pode tomar a Santa Ceia, né? Nós em graça, nós já temos conhecimento aí acerca da chamada Santa Ceia, que não tem nada a ver com o que o pessoal está praticando aí nos dias atuais. Nós sabemos que não é Santa Ceia, nós sabemos que é Páscoa. Então, irmão abençoado, se você está aí assistindo esse vídeo, eu peço que assista todo esse vídeo até o final para que você tenha um melhor entendimento. Então, desde já eu peço a vocês que peguem sua Bíblia e me acompanhem na leitura, para que nós possamos, ter um entendimento melhor. Durante muito tempo, a gente vem acompanhando aí nas chamadas igrejas aí, eu que já fiz parte outras vezes aí, o pessoal tomarem a chamada Santa Ceia. E lá a gente observava, eu observei, que tinha alguns critérios para que a pessoa tome a Santa Ceia. Então, abençoado, a gente quer falar aqui hoje um pouquinho de alguma coisa que não deixa, digamos assim, esta conta fechar, porque não bate, né? Algumas coisas aí não confere, não está de acordo com a palavra de Deus. Então, hoje nós iremos conversar um pouquinho acerca dessa questão. E uma dessas passagens que as pessoas usam para analisar como critério de base acerca da Santa Ceia é essa de 1 de Coríntios 11, 27, que diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então algumas pessoas falam assim: na hora da Santa Ceia, consulte a você mesmo para ver se você não está em pecado, para que você possa tomar a Santa Ceia. Consulte aí se você pode ou não tomar a Santa Ceia. E com isso, muitas pessoas que se encontram ali em algumas práticas, entre aspas, pecaminosas, elas deixam de tomar a chamada Santa Ceia, porque se vê inapto a esse evento. Então, abençoado, aí uma coisa que me chamou a atenção hoje, mais cedo, e eu resolvi fazer esse vídeo, espero que ele seja bem pequeno, né? Por exemplo, as pessoas que não são casadas, mas estão morando juntas, elas não podem tomar a Santa Ceia. Até onde eu sei, até onde eu frequentei e participei, eu vi que essas pessoas não podiam tomar a Santa Ceia. Mas aí podiam dar o dízimo. Elas podiam participar das ofertas. Elas podiam comprar CDs, DVDs, livros e tudo isso daí. Mas a Santa Ceia não podia. Elas não poderiam participar desse evento. Aí eles usam esse versículo aqui como base para que as pessoas não participem. E quando essas pessoas não participam desse evento, algumas pessoas se sentem rejeitadas, maltratadas, desprezadas e envergonhadas muitas vezes, porque corre entre muitos irmãos qual será o pecado que essa pessoa se encontra. Qual é o tipo de pecado em que essa pessoa incorreu para que impeça que ela não tome a Santa Ceia. Então, essa é uma situação
que deixa muitas pessoas constrangidas. Fica realmente constrangida. Porque a pessoa pode dar o dízimo, mas não pode tomar Santa Ceia. A pessoa é casada, as pessoas não é casada, pode dar o dízimo, pode dar oferta, mas não pode tomar Santa Ceia. A pessoa que bebe não pode tomar Santa Ceia. Uma pessoa que está lá na rua, em situação assim, que não condiz com a religião, ela não pode tomar Santa Ceia. Mas se ela for fazer uma visita a uma denominação dessa, ela pode sim dar o dízimo. É interessante, né? Porque pode dar o dízimo e não pode tomar Santa Ceia. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas têm que tomar a chamada Santa Ceia. Por que eu falo isso? Porque não existe na palavra de Deus Santa Ceia. Lá fala claramente que é Páscoa. Agora, abençoado, o que me deixou assim um pouco curioso é que algumas pessoas, eu falo para algumas pessoas que nós não temos pecado, que eu não tenho pecado. Olha, você já pecou. Você já pecou. Mas a gente vai falar disso aqui mais para frente. Abençoado, quem aqui na face da terra que já não cometeu algum erro, alguma falha? Todos. Todos já cometeram. Então, abençoado, não tem como nós, em nossos dia a dia, a gente não cometer algumas falhas. Como que a pessoa vai falar assim, olha, se você estiver em pecado, você não pode tomar Santa Ceia. Você não pode participar da Santa Ceia. Se eles mesmo dizem por aí que a pessoa que fala que não tem pecado, já pecou. São ditos por aí, olha, se você disser que não está em pecado, você já pecou. Exatamente isso que está dizendo por aí. Se você disser que não tem pecado, dizem que você já pecou. Então, como que essa pessoa diz que está em pecado, mas pode tomar a Santa Ceia? Me explica isso daí. Olha, quem está em pecado não pode tomar Santa Ceia. Olha, se você estiver em adultério, você não pode tomar Santa Ceia. Mas traga seu dízimo, traga a sua oferta, traga o teu carro, traga a sua bicicleta. Só não traz porco, galinha, porque aqui não. Então, abençoado, não existe uma coerência. Não existe uma coerência nessas explicações, nessas pregações. Porque algo pode, algo não pode. O objetivo meu com as minhas lives, com meus vídeos, não é tirar ninguém de um sistema religioso. Não. O meu objetivo é abrir os olhos do entendimento. Na verdade, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Mas o meu objetivo aqui é que as pessoas enxerguem de uma forma diferente que elas estão sendo escravizadas dentro desse sistema. É que elas veem com outros ângulos que elas estão sendo enganadas, que elas estão sendo extorquidas por muitas pessoas que só pensam em dinheiro. Como que alguém pode estar em pecado, pode dar o dízimo, mas não pode tomar a Santa Ceia? Olha, o que fazia as pessoas pecarem? O que fazia as pessoas pecarem era a lei. Está aqui, ó. 1 de Coríntios 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, é a lei que fazia pecar. É a lei que falava assim, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Igual aquela mulher que foi pega em um ato de adultério, que trouxeram ela até Jesus. Eles
disseram que conforme a lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada até a morte, conforme a lei. Se você trouxer isso para os dias de hoje, eu vejo que muitas pessoas estão vivem suas vidas corretamente, de acordo com a palavra de Deus. Algumas pessoas estão em adultério e são pegas em ato de adultério e não acontece nada. Por que então? Se estão cumprindo a lei de Moisés aí, com dízimos e tudo mais, por que não está acontecendo isso? São coisas que não batem. E nós, em graça, irmãos, o nosso objetivo é abrir os olhos do entendimento das pessoas para que elas não caiam nessas armadilhas, para que elas se livram dessas armadilhas, para que olhem de um ângulo diferente que não bate, essas contas não batem. Vamos lá, abençoado. Eu vou ler de novo aqui e vou ler um versículo a seguir, que diz assim, olha aqui, 1 Coríntios 15, 56. Vou ler novamente, depois vou ler Romanos 10, 4. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Agora observe aqui, Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. As pessoas ainda se encontram numa prática. Quem fazia pecar? Então nós hoje, nós não podemos falar que nós temos pecado, que nós estamos em pecado, porque era a lei que forçava as pessoas a pecarem. Nós não estamos debaixo de uma lei, debaixo da lei de Moisés. Nós não estamos debaixo dessa lei. Nós estamos ausentes dessa lei. Cristo cumpriu toda a lei. A palavra de Deus diz em Tiago 2, verso 10, o seguinte, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda ela. Ou seja, se as pessoas cumprirem 613 ordenanças da lei, que era 613, e tropeçasse em um único ponto, era culpado de toda a lei. Então, é a lei, é impossível alguém cumprir a lei. Então, já que vai cumprir, tinha que cumprir todas. O que é que cumprir todas? Uma delas, as pessoas da dízimo, então tinha que circuncidar no 8º dia, como Jesus foi circuncidado. Não porque isso aí era do antigo pacto, agora não é de... Abençoado, está muito claro aqui, em Tiago 2:10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda ela. Nós estamos em graça. Cristo é o fim da lei, ele cumpriu toda a lei. Então não existe essa mais de rudimentos de homens, que agora é rudimentos de homens, invenção de homens. Uma coisa, um dia eles falam uma coisa, outro dia eles falam outra. Falam que você está em pecado. Fala que você está com o diabo, está tudo dessa forma. Você vai não quero falar mal das pessoas que vai lá. Não quero falar mal, quero falar das pessoas que dizem que estão habilitadas para pregar a verdade, mas não pregam. Você espera, quando você se encontra em uma dificuldade, espera ir a um local desse e receber uma palavra que te dê sustento, que te dê força, que te dá alegria, que te traz paz. Não. Você encontra um peso terrível em cima de você. Aqui, eles costumam dizer assim, eu já disse isso várias vezes para o pecado. Eu não tenho pecado. Eu sei que muita gente vai se sentir escandalizado. Por quê? Por causa que aqui em 1 João 1,8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Está escrito, eu creio. Mas agora eu te pergunto, abençoado. Eu te digo uma coisa aqui. Essa passagem aqui foi antes do juízo de Deus. Antes do juízo de Deus no ano 70.
O juízo de Deus foi no ano 70 depois de Cristo. Eu tenho um vídeo aí no YouTube falando acerca dessa passagem. Então, é necessário a gente analisar muito bem essas coisas. E quem está dizendo aqui é João. João era ministro da circuncisão. João era ministro do antigo pacto. João era ministro de um pacto de morte. Agora você quer que eu te explique por que eu digo que não tenho pecado? Por essa razão. 1 João 2, 24. Observe bem. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Você observe que em 1 João 1,8 fala se dissermos que não temos pecado. Ou seja, por quê? O juízo de Deus foi executado no ano 70 depois de Cristo. Mas João fala que ele levou os pecados de quem? Daqueles que ouviram a palavra da verdade. Agora, aqueles que não ouviram a palavra da verdade ainda em vida, sofreram o juízo de Deus. Isso é fato. Temos um vídeo aí no YouTube aí. Vai lá no canal Reconciliados em Cristo. Reconciliados em Cristo. E veja lá falando acerca da grande tribulação. Ora, abençoado. Observe bem o que eu vou ler aqui agora. Colossenses 2, 20 a seguir. Diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vós carrega ainda a ordenança como se vivesse no mundo, tais como... Vou ler de novo. Se, pois, estáis morto com Cristo, ou seja, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Isso já foi feito. Agora o que nós esperamos é o pó voltar ao pó e o Espírito voltar para Deus. Eclesiastes 12, 7. Então, é dessa forma que nós, em graça, hoje. Colossenses 2, 20. Se, pois, estáis morto com Cristo, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vós carrega ainda as ordenanças como se vivesse no mundo. Tais como, olha as ordenanças: não toques, não proves, não luzeias, as quais coisas todas perecem pelo seu uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. O que isso está dizendo aqui, abençoado? Hoje, digamos assim, há uns anos atrás, quando eu fiz parte de uma denominação religiosa, que não pretendo aqui dizer o nome, mulher não pode usar calça. Não pode usar calça, jeans, só saia e vestido. Hoje já pode. Olha, mulher não pode andar de bicicleta. Hoje já pode. O que está dizendo aqui, ó? Em Colossenses 2, 22. Diz quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Ou seja, chega um certo ponto, eles não seguram mais e essas coisas perecem, acabam. Essa doutrina humana acaba, mas a de Deus não. Existia uma doutrina do Antigo Pacto? Sim. Mas nós estamos em graça. Vou continuar lendo. Colossenses 2, 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor. Não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que está dizendo aqui, pessoal? Isso não tem valor nenhum, esses rudimentos dos homens que eles criam da noite para o dia.
alguém inventa algo bacana. Não, hoje na nossa igreja isso não pode mais fazer. Mulher não pode sentar com o seu marido. O marido não pode sentar junto com a sua mulher. Os filhos lá na frente. O marido aqui atrás. Quem chegou hoje no templo tem que ficar ali, ter um lugarzinho para ele. Isso é tudo rudimentos de homens. Porque não tem base bíblica, não tem base aqui nas escrituras. Não tem. Abençoado, como eu já disse acerca dessa live, acerca desse vídeo, quem está em pecado pode tomar a Santa Ceia. O que nós já temos vídeo aí no YouTube dizendo que não é Santa Ceia. Eu pus esse tema aí justamente para chamar a atenção de algumas pessoas. E espero que as pessoas abram os olhos que não é Santa Ceia. Por que não é Santa Ceia? É Páscoa. Olha, qual a base que eu tenho para falar que é Páscoa? Quais são os rudimentos quais são os preceitos, quais são as maneiras de estar praticando tal coisa? As pessoas dizem Santa Ceia, mas são doutrinas de homem. Porque está muito bem escrito que é Páscoa. E eu vou provar para vocês que é Páscoa. Êxodo 12, 43. Diz o seguinte: e disse-lhe mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. A ordenança da Páscoa. Não existe ordenança da Santa Ceia. Não tem a ordenança da Santa Ceia. Tem a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. Olha os critérios que tem para tomar a Páscoa. Depois vocês podem pegar a sua Bíblia aí e ler o Êxodo 12 por completo. Está falando das maneiras de celebrar a Páscoa. Páscoa essa que Jesus celebrou em Mateus 26. Êxodo 12, 45 diz assim: o estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela casa, nem dela quebrareis ossos. Por que essa passagem aqui? Nem quebrareis ossos, abençoado. Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele já foi imolado. Então, essa celebração da Páscoa aqui é uma figura do nosso Messias. Porque nessa época aqui não se podia quebrar nem um osso, nenhum sequer do cordeiro que estava sendo sacrificado ali. E o nosso Messias, quando ele morreu, era costume do povo na época, quando crucificava um malfeitor, mesmo Cristo não sendo um malfeitor, mas ele foi colocado como, mesmo sendo crucificado, pregado, era costume deles quebrarem as pernas desses tal malfeitores. Mas quando os dois ladrões da cruz mesmo foram quebradas suas duas pernas, quando chegaram, isso era para ter certeza da morte daquela pessoa. Quando chegaram em Jesus, viu que ele já estava morto. De quebrar as suas pernas. Não houve a necessidade de quebrar. Então, essa passagem de Êxodo 12 aqui, está se referindo, de Êxodo 12, 46, está se referindo a uma figura do Messias, que ia ser sacrificado futuramente. Por isso que nenhum osso foi quebrado. Nenhum osso poderia ser quebrado aqui, em Êxodo 12, aqui, onde fala da Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Êxodo 12, 47. Toda a congregação de Israel o fará.
48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja ele circuncidado. Todo o homem. São os critérios para celebrar a Páscoa. Vou continuar lendo aqui. Então chegará e celebrar lá. E será como o natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Então, você celebrar o que vocês chamam de Santa Ceia, vocês tinham que buscar uma base nisso daí. Vocês tinham que buscar algo para fundamentar. Não é simplesmente você chegar em Mateus 26, do 26 a seguir, falar Jesus Cristo celebrou e mandou nós celebrar também. E se você não celebrar, você não tem comunhão com Deus. Abençoado, veja primeiro base, fundamentos, busca algo que dá sustento ao que você está praticando. Você não está celebrando Santa Ceia, você está celebrando Páscoa. Vamos continuar aqui. Êxodo 12, 49. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. Ou seja, essa mesma lei serve para quem é judeu e para quem chegasse ali na casa de um judeu onde eles estavam celebrando a Páscoa. Ele tinha que circuncidar. Tem alguém circuncidado hoje para celebrar a Páscoa? Só que eles mudaram o nome, Santa Ceia. Bom, a Santa Ceia agora não precisa, mas não existe. Êxodo 12, 50. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Abençoado, para você, se tiver dúvida, leia Êxodo 12, completo. Para você, se tiver alguma dúvida, leia Mateus 26, do 17 a seguir, está falando, leia do começo, leia do versículo 1, está falando de Páscoa, não está falando de Santa Ceia. Isso é doutrina de homens, invenção de homens. As pessoas têm que perder o medo e ver que o que está escrito ali é verdade. O que estão pregando não tem fundamento. Procure seu líder religioso, que ele está pegando para falar que aqui é Santa Ceia, sendo que está escrito Páscoa. De onde ele está tirando isso? Se você tiver alguma dúvida, eu vou ler aqui, você pode estar lendo aí, Mateus 26, 17. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os seus discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Abençoado, esses preparativos aqui tem todo um critério, tem toda uma ordenança em Êxodo 12. Leia ele inteiro que vocês vão ver. É Páscoa, não é Santa Ceia. Eu só lamento, de repente você pode estar até dizendo por aí que eu estou falando besteira, mas é o que está escrito. É o que está escrito. Então, abençoado, eu já estou encerrando por aqui. E esse vídeo ele tem como tema: quem está em pecado pode tomar a Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa. Eu fiz com esse tema de propósito, para que abra seus olhos do entendimento, porque as pessoas dão o dízimo, mas não pode tomar Santa Ceia. A pessoa limpa a igreja, mas não pode tomar Santa Ceia, porque está em pecado. Olha, abençoado, se você fala que quem diz que não está em pecado já pecou, e quem está em pecado não pode tomar Santa Ceia, se você estiver tomando a chamada Santa Ceia, como é que você está então? Que situação que você se encontra? Ah, mas se tiver em pecado não pode tomar Santa Ceia. Se não pagar a conta que deve, também não pode? Se maltratou um irmão lá da vilinha,
Pode ou não pode tomar a Santa Ceia? Se faltou o serviço, um compromisso seu, pode ou não pode tomar a Santa Ceia? E aí, abençoado? Como que você me explica essa? Eu só quero te dizer que nós estamos em graça. E em graça não tem esses rudimentos de homem, não tem essas doutrinas de homens. Não existe isso. Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios 11, ele estava dando uma bronca nos coríntios, porque eles estavam comendo e não esperando pelos necessitados. Ele não estava ensinando, eles estavam dando uma bronca. Tanto é que ele fala assim, vocês não têm onde comer e beber? Ele fala de esperar pelos santos. Amado, analisa bem esse vídeo. Estamos terminando aqui agora. Se for o caso, volte ele. Analisa bem. Quantos critérios, quantas ordenanças humanas tem para que as pessoas que se encontram ainda dentro de uma religião tenham para tomar ceia? Mas pode dar dízimo. Pode lavar o carro do seu líder religioso. Pode lavar a casa. Pode fazer qualquer outra coisa. Mas tomar Santa Ceia não pode. Isso não pode. Isso é onde vocês têm base para isso. Aonde você encontra base para isso. Onde você encontra argumento suficiente, plausível, para sustentar o que você está dizendo. Qual é o critério que vocês usam? Não pode tomar Santa Ceia por isso, por isso, por isso, por isso. Mas pode dar o dízimo, tudo que você tem, que tá beleza. Um bandido não pode tomar Santa Ceia. Mas se ele chegar lá com um saco de dinheiro, faz uma oração em cima dele, tá top, tá beleza, tá abençoado. Meus amados irmãos, abra o olho. Não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu simplesmente quero que vocês atentem para a palavra de Deus. Nem para mim, nem para ninguém. É para a palavra de Deus. Porque não tem fundamento. Creia no que está escrito. Está escrito, creia. O que estiver escrito e você não entendeu, pesquisem. Comprem um livro aí, bom, com argumentos com base. Estudem. Procure se informar melhor. Muitas das vezes as pessoas estão ali dentro porque estão com medo. Quantas pessoas morrem por aí sem tomar Santa Ceia? Quantas pessoas, aí vem chicote, morreu sem comunhão com Cristo? Ora, abençoado, morreu e não reconciliou com Cristo? Ora, abençoado, Cristo falou que, se a própria palavra de Deus fala que Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo, não é reconciliando com o templo, não, em um templo, não, nem com um líder religioso, não. Cristo reconciliou, Deus reconciliou com Ele mesmo, em Cristo. Nada te impede de você dar dízimo, mas muitas outras coisas te impedem de você casar. Muitas outras coisas te impedem. Se você fizer parte de uma denominação, muitas coisas te impedem de tomar Santa Ceia, muitas coisas te impedem de você casar, muitas coisas te impedem de você cantar, muitas coisas te impedem de você vigiar, que você tem que... Carta de recomendação. Paulo também fez isso, só que em caminho a Damasco, o Cristo ressuscitado falou com ele, né, e ele se converteu. Aí ele se converteu, ele fez o quê? Ele montou uma igreja? Não. Ele ficou tomando Santa Ceia? Não. Ele ficou batizando as pessoas? Não.
Ele ficou cobrando dízimo das pessoas? Não! Ele ficou levando a palavra da verdade, pessoas libertando, porque a palavra de Deus nos liberta. Ele disse, esteja na liberdade com que Cristo nos libertou. Quem nos liberta é Cristo. Não é eu, não é você, é a palavra de Deus. É Ele que liberta. Eu te digo, abençoado, não estou aqui dizendo para você deixar de congregar aonde você congrega, mas que o Espírito Santo de Deus te ilumine os olhos do entendimento, que você conheça toda a verdade e que não caia nessas armadilhas. Que não caia nessas armadilhas, porque são doutrinas de homens. São doutrinas de homens. Eu peço aí a todos vocês aí que compartilhem esse vídeo, que mais gente tenha conhecimento da palavra da verdade. Em breve estaremos aí com mais uma live, né? E compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário. Não se esqueça, deixe seu comentário, ok? Graça e paz, graça e paz.